Correção do tema 3, capítulo 2, página 79. Primeira questão. O Estado Novo português foi um sistema de governo instaurado por Salazar, com características similares às dos regimes fascistas. O povo era subordinado aos interesses da nação e foram suspensos os direitos dos trabalhadores de manifestar-se e fazer greves. Questão 2. As medidas econômicas tomadas pelo governo de Primo de Rivera geraram o descontentamento da burguesia, do rei, da igreja e dos militares, levando Rivera a renunciar em 1930. Com isso, grupos de esquerdas passaram a exigir reformas políticas e a proclamação da República. Questão 3. A chegada ao poder de partidos de esquerda em 1936 incomodou as classes mais abastadas, a Igreja Católica e os militares, que organizaram um golpe para destituir os republicanos. Esses acontecimentos impulsionaram o início da Guerra Civil, que durou de 1936 a 1939. Questão 4. Sim, pois os líderes nacionalistas pediram ajuda a Hitler e a Mussolini e foram atendidos. Após uma intensa guerra civil, Francisco Franco assumiu o poder em 1939. Página 89. Questão 1. Voto secreto, voto feminino, criação da justiça eleitoral e representação classista. Questão 2. Concedeu incentivos tributários, além de facilitar a obtenção de crédito e proteção contra os produtos similares estrangeiros. Questão 3. Foi um conjunto de leis que garantiram direitos a milhares de trabalhadores urbanos, como carteira de trabalho, 13º salário, jornada de 8 horas diárias e férias remuneradas. Questão 4. A entrada da população afrodescendente se deu de forma bastante desigual, pois havia uma nítida preferência racial em favor dos europeus, deslocando os negros para o subemprego. Em outras situações, a população afrodescendente nem era cogitada a fazer parte do quadro de funcionários, como ocorreu em diversas empresas de comércio varejista e de lojas de departamento de São Paulo. Questão 5. As ideias anarquistas tiveram grande aceitação entre os trabalhadores da incipiente indústria brasileira, assumindo o papel de orientadora política e possibilitando que se organizassem para reivindicar direitos. Refletir. Questão 1. Letra A. Valorização e exaltação do trabalho. Letra B. A imagem é um cartaz produzido pelo Departamento de Empresa e Propaganda de exaltação do trabalho. Durante a administração Vargas, o governo formulou políticas para controlar os sindicatos e inúmeras leis que asseguravam direitos básicos aos trabalhadores. Letra C. O DIP
teve papel fundamental na exaltação e construção da figura de Getúlio Vargas, além de funcionar como órgão de censura. Correção de História do nono ano, capítulo 4, página 95. Questão 1. A invasão da União Soviética pela Alemanha em junho de 1941, quebrando o Pacto Germano-Soviético e a entrada dos Estados Unidos no conflito. Questão 2. O estopim foi o ataque japonês a Harbor, uma base naval dos Estados Unidos no Havaí. Questão 3. O Brasil organizou a Força Expedicionária Brasileira e enviou soldados para lutar contra o Eixo nas terras italianas. Questão 4. O bombardeio atômico dos Estados Unidos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Refletir questão 1, letra A. O Tratado de Versalhes, com sua paz punitiva, gerou desejo de revanche nos países derrotados. Letra B. Os termos do Tratado de Versalhes puniam os países derrotados na Primeira Guerra Mundial. A insatisfação generalizada nesses estados levou ao surgimento de regimes nacionalistas, autoritários e expansionistas. O desejo de revanche culminou na Segunda Guerra Mundial. Questão 2, letra A. O texto se refere à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Letra B. A Organização das Nações Unidas tem a finalidade de mediar conflitos internacionais para evitar guerras. Ela também auxilia no desenvolvimento social e econômico dos países e busca garantir os direitos humanos. Letra C. Composta de 193 países, ela tem a função de discutir conflitos internos e externos dos países, elaborar projetos de melhorias sociais e econômicas, discutir questões financeiras e organizar apoio humanitário. Letra D. Ele é um órgão da ONU composto de 5 países permanentes e 10 países convidados a participar por 2 anos. As decisões tomadas pelo Conselho de Segurança são inquestionáveis e os países participantes devem cumprir as propostas decididas por ele. Correção do nono ano, panorama, tema 3, página 100. Questão 1, letra A. O Brasil aproximou-se dos Estados Unidos e dos aliados na Segunda Guerra em 1943, lutando contra as nações do Eixo. Letra B. Em Natal, funcionava uma base norte-americana que foi um centro fundamental de operações aéreas no Atlântico Sul. Questão 2. A base comum a esses regimes era o autoritarismo, o nacionalismo, o culto à figura de um líder. Questão 3, letra A. As imagens retratam combatentes com armas em punho e parece destacar a participação de mulheres nos combates. Letra B. Na Primeira Guerra Mundial, a participação das mulheres ocorreu na indústria armamentista e em outros setores industriais,
Já na Guerra Civil Espanhola, elas foram ao fronte. Questão 4. Estão retratados Adolf Hitler à esquerda e Francisco Franco à direita, representantes do nazismo e do franquismo, respectivamente. Eles chegaram ao poder em razão de um conjunto de circunstâncias, entre elas a crise de 1929 e a Guerra Civil que consumiu a Espanha. Questão 5. O termo designa movimentos sociais, ideológicos e políticos, indicando sistemas e formas de governo. Questão 6. Ideias fascistas no Brasil durante o governo Getúlio Vargas, que podem ser identificadas na Constituição de 1937 e na manutenção das relações diplomáticas e acordos econômicos com a Itália e a Alemanha. Questão 7. Foi um movimento armado liderado por Luiz Carlos Prestes que objetivava depor Getúlio Vargas e tomar o poder. A insurreição comunista serviu de justificativa para que Vargas endurecesse o regime. Questão 8. O Brasil garantiu aos Estados Unidos o fornecimento de borracha e quartzo, além de área para a construção de uma base americana no Nordeste. Em contrapartida, recebeu apoio financeiro e técnico para a Companhia Siderúrgica Nacional. Questão 9. A ONU foi criada em 1945 em razão do fracasso da Liga das Nações em conter a deflagração da Segunda Guerra Mundial. O objetivo do órgão é mediar os conflitos entre as nações e promover a paz. Questão 10. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é produto de discussões que visavam assegurar os direitos individuais básicos e foi adotado pela ONU. Questão 11. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos faz uma síntese do desejo de garantir o direito à liberdade e à igualdade. Questão 12, letra A. As medidas centralizadoras adotadas pelo governo Vargas a partir de 1930 ocasionaram a insatisfação de parte da população paulista, que passou a exigir novas eleições e a formação de uma Assembleia Constituinte. Letra B. Conflito armado entre paulistas e o governo federal em decorrência da falta de uma Assembleia Constituinte.